Bom, então nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre 4 a 5 reforços que vão chegar no Cruzeiro. O Pedro Lourenço prepara um investimento alto para esse meio da temporada. Não quer dizer, por exemplo, que vai chegar a 200 milhões de reais em reforços no Cruzeiro, ou, por exemplo, que algum desses nomes aqui tem sido especulados ou procurados de forma oficial, mas deixando claro, de que o Cruzeiro vai sim buscar opções nesse meio do ano. Inclusive a tendência é que essa janela agora de julho seja mais forte, por exemplo, do que em janeiro do ano que vem. Então deixando claro que o Cruzeiro vai realmente se preparar e quem sabe buscar por novos objetivos ainda nessa atual temporada. E eu vou trazer aqui algumas opções, tanto de jogadores mais jovens, que vocês pediram nos últimos vídeos, algumas opções mais jovens, com potencial, mas que vem demonstrando um bom futebol, e outro também que poderia ser uma cereja do bolo, por exemplo, para o Cruzeiro. Não sei até que ponto seria viável, mas eu vou comentar aqui com vocês. Acho que ficou também uma parte interessante aqui nesse vídeo. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever também no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Estamos bem perto aqui de 43 mil inscritos. Então, se você está assistindo e não se inscreveu, aproveite aqui embaixo para se inscrever, deixar seu like, que certamente nos ajuda bastante. Então, bora aqui dar sequência no conteúdo. Bom, então vamos começar aqui, ó. O primeiro com vocês é um centroavante, uma opção aqui para a camisa 9, que é o Julián Carranza. Ele tem 23 anos de idade, argentino, que já foi especulado aqui no Brasil, no Grêmio e também no Palmeiras. No futebol europeu também já foi especulado em alguns times da Grécia e tudo mais, mas até agora não teve nenhum avanço nesse sentido. Ele que foi comprado por essa equipe aqui, ó, do Philadelphia, não foi revelado o valor, porque ele foi comprado primeiramente pelo Inter Miami por um valor de 5 milhões de euros, então 25 milhões de reais em 2020, e aí então vive de empréstimo nessa outra equipe aqui, o Philadelphia, onde nesse ano 11 partidas e 8 gols, temporada passada com 45 jogos, 18 gols marcados e 6 assistências, realmente com um desempenho bem interessante nesse último ano. Acho um centroavante que pode ser uma opção interessante, até porque ficou bem claro com a chegada, por exemplo, do Barreal, de que na MLS vai ter bons jogadores e boas promessas, principalmente jogadores mais jovens. Eu acho que poderia agregar bastante. Centroavante que é destro, tem aí 1,76 m de altura, é revelado na base do Banfield, lá da Argentina, até jogou bastante por lá, marcou 11 gols antes de se transferir para o Inter Miami entre 2020 e 2021. Por lá não foi muito bem, mas no Philadelphia se encontrou, engraçado isso, dentro da mesma liga, acabou tendo um bom desempenho. Acho que poderia ser uma opção interessante para brigar ali com o Dineno ou até mesmo ser titular para a sequência desse ano. Outro aqui nesse vídeo é outro Matheus Pereira, Mas como assim, Gustavo? Esse aqui é o Matheus Pereira que joga pelo Eibar da segunda divisão do futebol espanhol. Nossa, uma segunda divisão, Gustavo? Bom, ele vem vivendo uma fase muito interessante desde a temporada passada, quando o time estava na primeira. Deixa eu só confirmar se era na primeira ou na segunda. Mas ele vem de uma fase bem interessante e vem chamando muita atenção também pela sua movimentação. Ah não, já estava na segunda divisão mesmo. E assim, pelo Eibar, o jogador que pode jogar tanto como um meio ofensivo, quanto um meio campista centralizado com mais liberdade, tem tido números bacanas, 37 jogos, 1 gol e 7 assistências. Ele que é canhoto, tem características, na minha opinião, até parecidas também com o Matheus Pereira do Cruzeiro, só que ele é um pouco mais defensivo, o Matheus Pereira aqui do Eibar. Por exemplo, poderia deixar o Matheus Pereira de meia de criação e o Matheus Pereira, aqui o outro do Eibar, como um meio campista pelo lado esquerdo e pelo lado direito o Lucas Romero como volante, por exemplo. Poderia ser uma alternativa. Ele que é revelado aí na base do Corinthians, mas profissionalmente jogou 2 partidas apenas. Eu lembro dele aqui, quando foi emprestado ao Paraná em 2018, fez 7 jogos, naquela ocasião emprestado pela Juventus. Fez 3 partidas pela Juventus, jogou ainda também numa equipe chamada o Dijon, da França, 10 jogos como profissional. Ainda foi para o Barcelona, estranho, difícil de entender. E aí pelo Barcelona jogou apenas no time B, foi titular para essa equipe B, mas não jogou profissionalmente. E aí com 20, nessa época aqui ele tinha o quê? 23 para 24 anos, que deixou o Barcelona B e foi jogar no Eibar como profissional e tem tido números muito bacanas nesses últimos 2 anos. Se eu não estiver enganado aqui agora de cabeça, vão ser exatos 90 jogos, é isso? 90 jogos, 3 gols e 9 assistências com a camisa do time. Acho que pode ser uma opção bem interessante para o Cruzeiro. Como meia de criação ele pode jogar, como meio campista central com mais liberdade, canhoto pode ser uma boa também. Está avaliado aí na casa de 18 milhões de reais e contrato com a equipe até junho do ano que vem. Outro aqui no vídeo, esse que é o mais difícil e é o mais experiente também, é o Thiago Alcântara, 33 anos de idade, que quem olha assim de primeira pode até ficar com o pé atrás, Mas é um jogador que não tem conseguido jogar pelo Liverpool, muito por conta de alguns problemas físicos, e aí eu ficaria com o pé atrás.
mas realmente não tem feito uma boa temporada. O contrato dele vai só até junho desse ano e vai ficar livre no mercado. Essa é a tendência, né, que ocorra. Mesmo ele com condições, é um jogador que ainda não tem jogado lá com o Klopp no Liverpool. Apenas 5 minutos contra o Arsenal, ainda no mês de fevereiro, então eu até esperava que ele iria voltar e não foi o que aconteceu. Ele trocou, né, o Bayern de Munique, onde jogou durante muitos anos, para o Liverpool. Não foi muito bem pelo Liverpool, ficou muitos anos, né, 4 anos, mas não conseguiu dar essa volta por cima e acabou sendo muito mais reserva, sofreu com alguns problemas físicos e tudo mais. Revelado na base do Barcelona, até que jogou muito também pelo Barcelona, mas foi no Bayern de Munique onde ficou muito conhecido, e esse aqui eu gosto demais, acho que poderia ser uma baita contratação para o Cruzeiro, óbvio, né, dependendo também da questão financeira, não sendo um salário astronômico, por conta desse problema físico que ele tem tido basicamente desde quando chegou no Liverpool, né? Meio campista central, 1,74 m de altura, enfim, ele que é espanhol, né? Ele é brasileiro, nasceu, se não estiver enganado, deixa eu ver, não sei se mostra onde ele nasceu, mas enfim, ele jogou até na base do Flamengo aqui, ó, dá pra ver. Ele e o Rafinha Alcântara, né? Porque ele é filho do Mazinho, então assim, acaba que tem essas 3 nacionalidades, italiano, por causa do pai, espanhol, que eu acho que foi onde ele nasceu, e brasileiro por causa da mãe e do pai também, né? Então assim, muitas alternativas aí para ele ter essa cidadania. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Mais um também agora, a opção para a zaga do Cruzeiro seria aqui, ó, o Valentim Gomes, jogador que joga aí pelo Vélez e que tem muito potencial realmente. Acho que é um dos zagueiros mais promissores dessa geração da Argentina e não tem sido um cara especulado em vários times da Europa ou ainda no Brasil. Acho que até ano que vem ele vai começar a ser mais especulado. Joga profissional desde quando tinha 18 anos, em 2022, pela equipe do Vélez, já são aí 3 temporadas consecutivas como titular. E lembrando, apenas 20 anos de idade, o contrato dele ainda é longo, né, com o Vélez, teria que sair mediante uma compensação financeira. Não vi nenhum portal falando de um valor próximo que o Vélez poderia aceitar. Ele jogou inclusive ano passado a Copa do Mundo pela Argentina, foi um 12º jogador, jogou alguns jogos como reserva e outros não, 4 jogos saindo do banco de reservas, e também o Sul-Americano Sub-20, né, onde alguns jogadores do Cruzeiro inclusive jogaram dessa mesma edição. Então é um jogador que eu deixaria como uma alternativa para a zaga. Gustavo, o Cruzeiro precisa de um zagueiro, já tendo o João Marcelo, o Zé Ivaldo. Olha, o problema é que o reserva imediato é o Vidalba, e os outros reservas imediatos pelo lado direito seria quem? O Zé Ivaldo no lugar do Zé Ivaldo, né? Seria o Neres e o Palacios. Te chama muita atenção? E eu acho que o Cruzeiro deveria buscar mais um zagueiro, e esse aqui poderia ter um potencial gigante de, quem sabe, chegar a ser titular, ou daqui um ano e meio, virar um dos melhores zagueiros do Brasil. E o último aqui seria mais uma opção de meio ofensivo. Eu sei que faltou algum ponta, mas eu já fiz aqui a parte 1, que eu vou deixar na tela final, que é o Reinier. Ele não se encontrou no futebol europeu, e até mesmo o contrato dele com o Real Madrid, lembra que quando ele chegou foi um vínculo gigante, né? Falta aí menos de 2 anos para terminar. Enfim, os números dele então, né? Ele saiu do Flamengo em 2019, onde já havia jogado profissionalmente 15 jogos, 6 gols e 2 assistências, teve números bem bacanas. Foi vendido, né? Deixa eu ver aqui o valor total, 30 milhões de euros. Eu pensava até que teria sido mais, mas pô, ótima grana naquela ocasião. E aí então pelo Real Madrid jogou no Castilha, na equipe B, foi vendido um pouco depois do Vinícius Júnior, né? Então poderia estar tendo um potencial bem mais interessante. 3 jogos, 2 gols, nem chegou a jogar pelo Real Madrid profissional. Foi emprestado 2 anos para o Borussia Dortmund, né? Engraçado isso. Por lá jogou 20 jogos por temporada só, bem pouco. 40 jogos, menos de 40 jogos, 1 gol e 1 assistência. Ainda passou pelo Girona, 18 jogos, 2 gols e 1 assistência. E pelo Frosinone, 20 partidas, 3 gols e 2 passes. É aquela coisa, né? Dá pra ver que não é um jogador, por exemplo, que está tendo números terríveis. Nossa, ele foi emprestado para o Borussia Dortmund, jogou 3 vezes e se lesionou. Foi para o Girona, jogou 1 jogo. Lá no Frosinone ficou 1 ano, jogou 4 partidas. Não é isso que tem acontecido. Tem feito aí alguns gols e quem sabe se ele tivesse mais regularidade, não poderia ser uma boa opção. Acho que para um cara ser vendido por 30 milhões de euros para o Real Madrid com 18 anos, ruim o cara não era. Então acho que uma volta dele para o Brasil poderia ser uma boa opção. Nem sei até que ponto o Flamengo teria interesse na sua volta, porque tem tantos jogadores para essa função. Ele ir para o Palmeiras, talvez, né? Não sei como que ficaria essa identificação dele com o Flamengo, mas enfim, acho que poderia ser uma alternativa bacana para meia de criação. Que lembrando, na minha opinião, falta um meia de criação no Cruzeiro. Por quê? Você poderia deixar um ataque com o Dineno, Matheus Pereira pelo lado direito, ponta esquerda Bareal, e um meia de criação sendo, por exemplo, o Reinier.
É claro, né, você pode colocar o Matheus Pereira também nessa função, mas ele pode jogar como ponta direita e até um reserva imediato poderia ser uma boa, ainda mais que o Matheus Vital mais uma vez se lesionou, então foi uma pena nesse sentido. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, vai estar aparecendo também essa parte 1 do vídeo, onde eu citei, cara, muitas opções bacanas que vão estar livres no mercado, jogadores experientes que estão lá no futebol europeu e já